Bem-vindo todos ao nosso Odontocast, o nosso podcast sobre odontologia. Toda terça-feira, às 20 horas, aqui no YouTube, estaremos esperando vocês com convidados diferentes. Então aproveita, te inscreve no nosso canal, dá um like e vem participar. Estamos hoje aqui com uma convidada muito especial, não é dentista, o nosso podcast é dentista para dentista, mas não é dentista, é advogada e vai falar algumas curiosidades que vão facilitar o nosso dia a dia. Então, muito bem-vinda, doutora Márcia, quem tu és? Muito obrigada, Mônica, obrigada pelo convite. Eu sou advogada, sou corredora, sou apaixonada pelo direito à saúde. Desde o quarto semestre de faculdade, eu estudo sobre direito à saúde, direito ao acesso à saúde, bioética e nessa caminhada também sobre os profissionais da saúde e pacientes. Muito legal. Ela é verdade, né? Ela é corredora, porque a gente se encontrou na maratona que a gente correu 7 quilômetros, né? E aí foi muito legal, assim, a gente... Impressionante como, às vezes, num círculo totalmente diferente de um congresso, a gente acaba encontrando pessoas que preenchem o teu universo, né? E aí, a gente falando sobre corrida, aquilo, outro, e tu me diz, eu super sou da área da saúde. Eu digo, como assim, né? Advogada. E aí a gente trocou essa ideia e hoje estamos aqui conversando sobre, né, o direito na área da saúde. Então, eu gostaria que tu me explicasse, assim, qual é a importância, assim, do dentista, qual é a importância do aspecto legal para o dentista? O que o dentista que está lá no consultório, ele tem que se preocupar? Porque a gente se preocupa com os materiais, com o atendimento, né? Mas tem um universo de coisas que a gente tem que se preocupar para o consultório andar. E, às vezes, o aspecto legal fica por último, se fica, né? Então, assim, eu gostaria de trazer essa chama, né? E que tu me falasse um pouquinho, assim, qual é a importância. Mônica, eu até acho assim, a primeira coisa que eu tenho que falar e deixar, né, claro para todo mundo, e que legal a oportunidade que tu tá trazendo, principalmente para quem é formando, né, ou ainda tá na faculdade, de agora já de início entender que a área jurídica, ela não pode ser mais um medo pro dentista ou pro profissional da saúde de modo geral, tá? De que aquele processo, aquela ação judicial vai acontecer de algum paciente e aí vai dormir com medo eterno daquela ação judicial. Hoje, o dentista, ele está se formando, infelizmente, na grade curricular, ele talvez não vá aprender tanto sobre empreendedorismo, sobre o consultório vai ser uma empresa, né? Então, o dentista, ele tem que saber sobre habilidades diferentes do que simplesmente a técnica odontológica, né? Se ele quiser ir para essa carreira, ele tem que entender que, da mesma maneira que ele vai precisar contratar um contador para cuidar da parte contábil, da mesma forma que ele vai contratar um arquiteto para fazer um bom consultório, né, legal, ele vai ter que contratar um advogado que seja especialista na área da saúde para criar documentos específicos para ele, para fazer um compliance trabalhista, né, em relação a todos os funcionários, fazer adequação dos contratos. Para que tudo isso, Mônica? Porque hoje a gente trabalha no biodireito, que é a prevenção na frente. A gente não quer mais uma ação judicial. Advogado não quer mais ação judicial. Advogado bom não trabalha mais para estar processando ninguém. A gente está na era da consensualidade. A gente precisa tratar o teu paciente, entender que tem 2 seres humanos ali. Embora, às vezes, o dentista ele tem que ser honesto, até quando ele erra. Diz, olha, a gente vai tentar essa melhor técnica aqui, tem esses riscos aqui, eu tenho a melhor documentação, tu vai estar a par disso, e o paciente vai ser completamente consciente daquilo que vai acontecer com o corpo dele, né? Então, é uma visão, é um paradigma agora. A gente trata o direito não mais como um inimigo, mas sim como um aliado, para que esse consultório vá para frente, esse consultório seja um sucesso e que o dentista possa trabalhar com confiança, com tranquilidade, dando o melhor dele, sabe? É sobre isso hoje. Ai, adorei. Eu vou te dizer assim, né? Eu nunca tive, né, problema, graças a Deus, espero sem continuar não tendo, mas a gente que é da saúde, assim, advogado dá um medinho, sabe? Um processo, essas coisas. E a gente olha exatamente com esse olhar. E mais as pessoas, assim, que não tinha tanto antigamente, tantos processos, mas as pessoas antigas sempre acham, assim, que direito é uma coisa que deu um problema.
Se chamou advogado é porque deu problema. Que coisa bonita, eu que sou da prevenção da odontologia, porque eu sou odontopediatra, né? E eu sempre digo, né? Eu trato para não chegar a usar as grandes tecnologias, que são maravilhosas, mas para não precisar usar disso, né? Então, que coisa bonita tu vê, né? Nunca imaginei que até o direito agora trabalha na prevenção, para não chegar em coisas mais complexas, sabe? Então, hoje, o advogado, ele é um aliado, né? Para te deixar organizada, essa parte, assim, de papelaria, né? Como a gente diz, né? Até a gente tem a parte de impressões, de receituários, de cartões, que é uma parceria. Aí tu tem o contador, que é outra parceria, o arquiteto, bem como tu falou, e o advogado também, para te não fazer assim da forma que tu acha, procurar no Google isso aqui e achar que aquilo tá correto, assim, né? Ó, foge do Google completamente, principalmente porque ele vai te deixar apavorado. Apavorado, dá assim, ó, porque tu vai querer procurar uma resposta de uma situação, às vezes até de emergência, no Google, do que ter uma assessoria, ter um profissional para dizer, olha, aconteceu tal situação no meu consultório, como é que eu posso resolver isso da melhor maneira? Porque tu quer acolher o teu paciente e tu precisa ser sempre bastante sincero e bastante claro com ele. Claro, mas isso vamos dizer. Gostaria de te perguntar, por exemplo, assim, eu tenho um problema, ok, vou chamar um advogado. Mas o que tu tá me propondo, né, que a gente está conversando aqui, é que a pessoa, quando está montando seu consultório, organizando, ela contrate não um advogado para ser o advogado dela por toda a carreira, mas para aquele início é um projeto, né? Olha, nós vamos deixar organizado, que nem o arquiteto. Contratei ali 1 ano, depois tchau, né? Mas até isso com o advogado, vamos deixar toda a tua papelada organizada, isso aqui tá correto, isso aqui tu tem que comunicar ao paciente, isso aqui é teu dever, isso aqui é teu direito. É nesse sentido, né? É contratar, tipo, um serviço. Exato, exato. Aí, assim, também, às vezes, depende da demanda, né, que aquele consultório tem, né? Às vezes acontece muita coisa, às vezes a gente precisa trocar a roda com o carro andando, né? E aí, assim, o cenário ideal, né, Mônica, é que antes de montar, antes do primeiro paciente, a gente sente com toda a equipe, né, monte essa sociedade, faça esse contrato, né, que a gente estava conversando, bem bacana, para que depois, quando e se alguém quiser sair de sociedade, fique sempre claro quais são as regras, por que pode sair, vai estar tudo sempre determinado naquele contrato, né, e aí, para começar os trabalhos, né? Sim, porque o que tu faz na amizade, tu não faz depois na briga, né? Exato. É diferente, né? Porque aí cada um vai colocar a sua verdade, né? Importante. E me diz uma coisa, quais são as responsabilidades éticas e legais do dentista no exercício, né? Quais são as minhas obrigações, assim, as minhas responsabilidades enquanto dentista trabalhando no consultório dentário? Assim, primeiro a gente precisa falar sobre o código de ética, né, da odontologia, porque é ali que tá... não tem todas as respostas às perguntas, né? Que durante a prática no consultório, a prática com o paciente vai existir, mas é um norteador principal, né? A gente tem que estar sempre voltando ali no código, ver o que está estipulado ali. É com certeza o nosso contexto geral de atendimento para o paciente está sempre ali. E também o Código de Defesa do Consumidor. Porque hoje o paciente, ele é também um consumidor, né? Então, talvez essa seja, inclusive, a principal dificuldade dos dentistas entenderem que aquele cliente dele ali, ele não é só um paciente, ele é o paciente / consumidor. E aí, se eu faço uma propaganda, se eu faço uma publicidade, eu tenho que cuidar porque ela está vinculada, eu crio uma expectativa naquele paciente, né? Então, tudo isso tem que cuidar, isso é muito novo. Tá, mas, por exemplo, assim, tu fala da questão, né, do código de ética e do código de consumidor. Ok, só que eu vejo assim, eu já li algumas partezinhas, tá? Não tudo, óbvio, mas eu já li. Ele dá uma margem para diversas interpretações, né? Eu vejo assim, o que quer vender enxerga de uma maneira, o que quer comprar interpreta de outra, né? Então, assim, como é difícil também, né? Porque no código diz assim, então dá para burlar por aqui, né? Como é difícil também, e eu vejo que a gente não tem uma dedicação de tipo, vou sentar e vou entender bem, né, o código de ética e o código... A gente não tem, sabe? Assim, não conheço. Vou começar até a perguntar para as pessoas se as pessoas têm esse costume, né? Mas o que eu vejo, assim, às vezes até em grupos, assim, aquela coisa bem de rede social, um coloca uma coisa, outro diz, olha, o código não permite isso. Aonde que tu viu isso? Claro que permite, né? Eu vejo que fica uma discussão
porque, de certa maneira, acho que, independente do código ter as suas regras, a do consumidor, ele dá um leque de interpretação. Isto é real ou não? Ou tipo, eu tô... Não, Mônica, não dá, é aquilo e... Ok. Assim, depende da questão, né? Mas, assim, a maioria dos códigos de éticas de profissionais da saúde deixam leques para dúvidas e questões, até porque, assim, ó, o direito... e é difícil legislar, é difícil colocar no papel uma coisa que está acontecendo e está mudando o tempo inteiro, né? Hoje, o que a gente estava conversando, o paciente de hoje não é o mesmo paciente de 30 anos atrás. Então, vai mudando e o conselho ele vai tentando se adequar a esse paciente e o direito é movimento o tempo todo. Por que que hoje a gente trabalha em cima do biodireito com um profissional da saúde? Para ele entender que quando ele tiver uma dúvida... ele pergunte para um profissional que esteja adequado, esteja preparado para responder. Não, Mônica, nessa tua situação, se tu quer fazer esse marketing, essa publicidade, aconteceu essa circunstância dentro do teu consultório, a melhor conduta para tomar é essa daqui. Por isso, por isso, por isso. Para tu sair da área do vamos dar um Google, vamos ver o que é. Por quê? Porque o dentista ele tem que se preocupar com todo o material do consultório dele, tem que se preocupar com toda a técnica. São muitas tarefas para esse profissional fazer sozinho. Então, tenha o auxílio de um profissional que está preparado e que entende disso. Principalmente que vai estar ali do teu lado se alguma coisa acontecer errada. Sim, tu me diz o biodireito é o profissional do direito que trabalha com profissionais da saúde. Né? Bem nessa questão, bem específica. Uhum, exato. Mas isso é maravilhoso, porque isso não existia na minha época, né? Há 30 anos atrás não tinha. Tu pegava um advogado, ele ia estudar, porque ele não era específico da saúde. Ou se não existia, não se falava tanto. É muito legal hoje tu ter um profissional que, tipo assim, tu sabe do que tu está falando, né? É como quando eu fui montar meu consultório. Tu pega um arquiteto que tem a ver com o que tu gosta, né? Ok, mas daqui a pouco ele faz tudo fora da vigilância sanitária, sabe? Nada. Então, na época, eu fui procurar exatamente um arquiteto que tivesse feito muitos consultórios dentários. Inclusive, ele era irmão de um dentista. E aí, ele acha que ele fez o do irmão, e aí foi o do amigo do irmão, e ele foi se especializar. Então, ele tinha uma noção de que tinha que estar mais para cá, mais para lá, tem que ter esse espaço. Então, assim... Mesmo assim, às vezes a gente vê algumas coisas que poderiam ser melhores, mas tu já cai assim numa vala assim com muito menos erro, né? Com certeza. É uma coisa maravilhosa. Então, eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento, né? Que tem advogados específicos que já conhecem que tu não precisa ser tu que tem que explicar para ele, olha, mas no odonto é assim. A pessoa já tem esta noção, muito interessante. E falando sobre isso, quais são os principais aspectos legais que eu, dentista, tenho que me preocupar em relação da minha relação com o meu paciente? Assim, isso é o principal, tá? No Código de Ética da Odontologia, eu acho muito legal que ele mesmo traz expresso a questão do tratamento personalíssimo, né? Ou seja, um tratamento, o dentista com o paciente. E esse é um relacionamento que não interfere, mas assim, deixa todo mundo de fora. É esse relacionamento que importa. Por que isso é muito importante? Porque reitera a necessidade de trazer as informações adequadas. Hoje, os maiores casos de ações por erro médico ou ações por erro de negligência, tanto na área da odonto ou da medicina em geral... Sim, de saúde. Áreas de saúde são por negligência informacional. Ou seja, o paciente não estava ciente que aquilo iria acontecer com ele, tá? Ou aconteceu algum resultado natural daquele procedimento, era um risco, não aconteceu nenhum erro na prática, exatamente, mas aquele paciente ele não sabia que ia acontecer aquilo com ele, ele não gostaria daquilo, e aí o dentista acaba sendo condenado a pagar uma indenização em razão disso, tá? Hoje, 90% dos casos não são exatamente erros na prática, mas sim na comunicação. Eu falo muito, eu amo. Eu sempre digo assim, como... Até eu fui dar uma palestra sobre... Adorei isso. Como comunicação
pode, assim, levar a outro patamar o teu atendimento, o teu consultório, porque eu sempre falo, eu vou falando em todas as vezes, né, que a gente tem feito, né, tecnologia é importante, conhecimento é importante, mas a comunicação, a relação que tu tem com o teu paciente é mais importante ainda. Um bom relacionamento com o teu paciente, ele te salva de muita incomodação, de muita briga desnecessária. E, assim, quais são os instrumentos que a gente utiliza para fazer com que esse relacionamento, que é personalíssimo, fique aprimorado, fique melhor ainda, que são os documentos como termo de consentimento, termo de finalização de tratamento. E aí, assim, Mônica, não é um papel para a pessoa assinar, tá? Não é o blank consent, que é simplesmente uma papelada lá e só assinou ali, tá? Tem um monte de letrinha daquele tamanho ali que nunca ninguém vai ler. Não é sobre isso. É sobre um documento que vai ter o teu nome, o teu logo. Ele vai ser muito bonito, ele vai agregar valor pro teu consultório, porque tudo na Odonto é tudo muito organizado, tudo muito clean, e esse documento ele vai seguir esse parâmetro. Esse documento, como o teu procedimento ele é único e exclusivo, esse documento ele não pode ser igual ao do teu coleguinha, porque o do teu coleguinha ele não faz o serviço igual ao teu. Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no documento do colega é uma enrascada, porque tu nem sabe o que está escrito ali. Né? Eu já ouvi um dentista dizendo, e a gente tem termo de consentimento, mas é que uma dentista fez e aí ela pegou e ela vende, ela dá aí pra todo mundo, ela tem. E aí eu fiquei, mas assim, ela faz o procedimento de todo mundo também, ela vem aqui no teu consultório e é ela que faz. Porque só pode, né? Se eu que faço termo de consentimento para vários profissionais, e garanto que eles não são iguais, como que todos os dentistas para aquele mesmo procedimento vão ter um termo? Claro que ele não vai também ser muito diferente, estamos tratando. Agora, entendam que ter uma documentação, ela vai te salvar de muita incomodação e ela agrega, ela vai tranquilizar o teu paciente que vai para casa ler sobre aquele procedimento, que vai dar um ok no documento. Eu estou consciente que se eu fizer isso aqui é minha responsabilidade, isso é o meu dever. Eu sei que eu não posso usar tal produto, eu sei que por tanto tempo eu não posso comer tal coisa dura, gelada, sei lá. Eu tô aqui, tô dando ok, e tu vai ter aquele documento depois no teu consultório guardado. Sim, porque a gente sempre tem a ideia, né, de que o dentista tem um monte de dever, mas o paciente também tem, né? Por exemplo, casos ortodônticos, que são tratamentos, às vezes, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Ok, tu tem uma espera de resultado, né? Mas tu depende do uso do paciente, ou do Invisalign que ele use, ou do que usa mais Braces, venha na consulta. Então, por exemplo, às vezes a gente tem paciente que falta, que desmarca aquilo, e quer resultado. E é impossível, né? Nós tínhamos uma época, assim, quando o paciente faltava, enfim, não sei o quê. Agora a gente é mais exigente. Mas, por exemplo, assim, são 2 anos, tá? Que a gente combinou com essa mãe. Aí a mãe, olha, tá fechando 2 anos e não terminou. Aí tu vai lá, olha, mas é que essa aqui tu desmarcou. Aí tu vem em 3 consultas, a outra tu faltou. A outra não sei o quê. Quando tu vê 3 num ano e 3 no outro ano, são 6 meses. Eu tenho meio ano aí que ainda não aconteceu. Né? Além disso, o paciente tinha que usar borrachinha. Daí tá anotado aqui que ele vem de uma consulta para outra, mas ele não usou. Então aquele mês ficou falho. É um tratamento que depende, muitas vezes, até da colaboração do paciente. A maioria dos tratamentos, ela é 90% da colaboração do paciente. Tanto para ele ser honesto, né? Dizer, olha, Mônica, realmente essa borrachinha achei muito ruim, eu tava me doendo muito, eu não consegui colocar. Porque daí ele te passa uma situação que tu vai ter que resolver se ele é honesto contigo, né? Olha, ele não tá conseguindo utilizar isso. Como é que a gente acha uma solução, entende? Então, assim, um bom prontuário também, né, Mônica? Porque tudo isso tem que estar lá, dito. Eu recomendo o prontuário eletrônico. A gente não sabe por quanto tempo esse prontuário tem que ficar guardado. Então, vamos se adequar para deixar tudo digitalizado. É mais seguro. Passa mais confiança se for eventualmente judicializado. Por quê? Porque nos prontuários, os modelos que eu recomendo, ele fica... Tu não consegue alterar ele, né? Ele dá um bloqueio. E se tu for mexer nele, ele... Avisa. Ele avisa que aquilo dali foi alterado, né?
Então, para o juiz, para quem vai avaliar, para um perito, passa segurança se tu usar aquele determinado software, entende? Assim, eu não sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que trabalhar com medo. Né? Não gosto, sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente está dando o nosso melhor, né? A questão bem assim de conversar com o paciente, explicar até que vai, até que não vai, sabe? Uma relação verdadeira. Eu gosto muito de relacionamento, de comunicação, de fazer um trabalho conjunto. Mas, por exemplo, assim, né? Nós temos os pacientes recém-formados, dentistas recém-formados, dentista 3, 4 anos, essa gente vem toda na outra geração. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 28 anos de consultório. E assim como eu, vários colegas. Os nossos prontuários, da maioria, são físicos. Então, por exemplo, muita gente que tem feito, a partir de agora, todo paciente novo que está entrando, eu já estou aproveitando e digitalizando. Mas eu te pergunto, o prontuário, né, do paciente antigo, eu tenho que fazer todo ele ou eu posso simplesmente escanear e guardar? O que está escrito, aquilo ali, Mônica, só escaneia as 3 ali da tua ficha e vai fazendo o prontuário. Isso tem validade. Eu não preciso ir colocando tudo um a um. Eu posso só escanear. Pode. Daquilo que está pronto, pode escanear. E aí, a partir do momento que tu decidir utilizar uma outra técnica, né? Mas mantém o digitalizado. Inclusive, é uma segurança, né? Tu digitalizar o que já está em papel, né? Sim, de perda de material, Exato. Né? Mas, por exemplo, esse paciente já vai ser todo digitalizado. Ok, esse paciente não eu vou digitalizar essas 3 folhas aqui que tem os diversos atendimentos que eu fiz, né? E a partir daqui, eu já vou incluindo, né, nesse software. Isso é tranquilo. E aí, assim, ó, volto lá pro que tá escrito no Código de Ética do dentista. Vocês são obrigados a fazer o prontuário. Não entrou para dentro do consultório, ou até as mensagens, trocas de mensagem pro WhatsApp, recomendações, bota lá no prontuário, é o que vai te salvar. Né? Isso é muito importante, tem que ir para lá. Sim, eu, por exemplo, noto, eu falei isso pro paciente. Aí o paciente, não falou. Não, tem que botar na ficha. Falei pro paciente. Não necessariamente ele precisa ter assinado aquilo, porque não é uma coisa formal. Ele não precisa assinar o prontuário. Mas ao menos tu colocar, olha, avisei pro paciente, que ele precisa... Que nem assim... Ontem, até, tive um paciente que eu pedi uma panorâmica a 3ª vez. Aí eu mostrei para ela, olha, 2020, eu te pedi a panorâmica. Aí tu vem em 21, pedi a panorâmica. 22, pedi a panorâmica. Agora eu quero a panorâmica, tu entende? Porque se der problema aqui, eu já tô com pouco tempo, né? Então, assim, mas até para mostrar para ela não me dizer assim, mas eu não me lembro disso. Olha aqui, tá vindo. Né? Então, isso é muito legal, né? Tu anotar na ficha para ti ter a lembrança, saber que tu tá pedindo que ele mostrar, né? Então, a ficha, mesmo não sendo um documento assinado, ela também te resguarda do que tu vem fazendo de certa maneira. Com certeza. Essa necessidade de assinatura, ela realmente não precisa, tá? Mas um bom prontuário digitalizado, que seja tudo eletrônico, ele com certeza vai te salvar. E assim, ó, fazer ele impecável. Tentar fazer o melhor sempre ali, já colocar aquilo dali como fluxo dentro do teu consultório. Tu vai falando com o teu paciente e tu vai anotando. Que na verdade, assim, pro dentista, às vezes é mais complexo, né? Porque às vezes a gente não tá falando no escritório, a gente tá falando meio que na cadeira, né? Mas isso eu tenho... Pensa, Mônica, como é também um bom exercício para tu retomar com teu paciente aquilo que tu falou na cadeira, que ele tava ali, aí tu vai retomar aquilo com ele. Bom, então tá, então hoje a gente fez tais coisas, vai ali pro prontuário, e nós estamos... que os teus deveres vão ficar isso aqui, os riscos são isso aqui, e aí tu aproveita para escrever aquilo dali. É uma oportunidade para tu retomar com o teu paciente. Sabe que eu faço isso? Eu termino a consulta com o meu paciente e eu vou lá no escritório, tá? Então aqui, ó, ficou combinado isso, eu faço, mas... eu tenho que digitalizar tudo isso, né? Porque é 28 anos de história. E aí, assim, Mônica... Já tô achando uma nova função para alguém que quer trabalhar, né? Digitalizar prontuários. Sim, tem. E deve ter software já. Se tu cuidar, isso podem dar um Google, que com certeza alguém já criou alguma coisa para digitalizar prontuário, para facilitar e ter. Isso aí o pessoal... criou já, todas as maneiras. E aquela, tipo assim, dentista velhinha, sabe? Raiz, que gosta de escrever no papel, fica como?
mantém escrevendo, não tem problema. A questão é segurança jurídica para esse dentista, entende? Não é sobre... Eu escrevo no papel, eu faço atendimento e eu escrevo no papel, eu gosto de escrever. E eu rascunho aí, às vezes a minha mão vai mais rápido, eu fico catando milho no notebook. Então, eu gosto de escrever, mas depois aquilo dali volta. Eu não tenho como entregar as coisas. Mas independente disso... Que fique claro que a ficha tem um valor, ela é muito mais... Não, ela tem um valor no judiciário, tu vai pegar a fichinha... Não aposentem a ficha. Não, a ficha tá e boa. ela tem um valor até a nível judiciário. A única coisa é que tu tem que estar com uma preocupação maior, porque aquilo não está salvo na nuvem, né? Tu tem que estar muito responsável. Ele tem o mesmo valor do que o que está... Com certeza. No online, na nuvem. Vale ele tem a mesma validade. A diferença só é que a tua responsabilidade por cuidar, que não se perda, que não se extravie, é maior. É nesse sentido. É nesse sentido. No Código de Ética não exige que seja o eletrônico, tá? Não, isso é muito importante. Tu pode escolher, né? Agora, para fins de... Hoje, no universo que nós estamos, é claro que o prontuário eletrônico te protege mais, né? Mas não é o final, não é o fim das fichas, elas não são vilãs agora, não é isso. Sim, não, é importante, porque daqui a pouco tem uma pessoa, eu tô há 30 anos, eu vou trabalhar, sei lá, mais 5, 10, eu não quero continuar assim. Ela me protege tanto quanto o outro? Sim. Posso ficar assim? Sim. Só que tu vai ter que continuar cuidando como tu cuidava. E tá tudo bem, né? Mas pessoas que vão começando, estão há 5, 6, 7 anos, já tentar começar neste caminho, que é dar mais segurança, de não perder, de não se extraviar, né? Neste sentido que tu fala. Isso. A minha sócia, não, ela é uma figura, tá? E ela tá sempre atrás. Olha, preenche a ficha, olha, faz... Ela confere tudo, Nanã. Isso é maravilhoso. Olha aqui, querido, é tua responsabilidade, né? As pessoas têm que amadurecer, né? Começar o atendimento do começo, ir até o fim. Ir até o fim é escrever, é terminar. Não é tchau, paciente, pegar a sua bolsinha e ir embora. É finalizar, é escrever, é o que fez, sabe? É fazer toda aquela descrição. Isso eu acho muito importante também. E assim, ó, eu sei que dá muita vontade de só ficar ali no paciente, tratar e não precisar escrever nada depois, principalmente porque daqui a pouco vem outro paciente, mas a gente precisa trabalhar para que aquilo entre no fluxo da clínica, tá? Vamos fazer, então, tu gosta da ficha? Vamos manter a ficha, mas em que momento que aquilo dali vai entrar Tem que ter um dia na semana só para organizar essas coisas, entende? A gente tem, Tem que colocar na tua carga horária de trabalho a organização dos documentos do paciente. Tipo assim, às vezes tu tem 1 hora para aquele paciente, né? Vamos dizer, 1 hora. Aí é 1 hora para atendimento. Não, então eu tenho que botar 1h10. Deveria ser 50 minutos o atendimento. E tu escrever todo esse diário do paciente daquele dia é dentro desse horário. Eu, por exemplo, fui lá, atendi o paciente das 8, das 9, das 10, das 11. Eu termino ao meio-dia com tudo escrito. A cada paciente. Eu não passo próximo, né? Sem ter terminado toda a descrição do outro. Porque depois tu não lembra, depois tu mistura, daí tu deixa para outro dia, sai correndo. Tu não vai lembrar. Não vai lembrar. Então, é muito importante essa questão, assim, de um prontuário bem preenchido. Independente se é físico, se é um prontuário online, né? Um prontuário... O prontuário eletrônico. Eletrônico, o importante exato. É que ele seja um prontuário impecável. Eu sempre digo isso. Façam um bom prontuário. E é maravilhoso até pra gente, porque a gente sabe que às vezes a gente esquece, né? Então, por exemplo, assim, eu ultimamente coloco assim, dei uma coisinha para aquele paciente experimentar, ver se ele gosta, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes pequenos, tia amor, eu quero passar sozinho meu fio dental. Não tem os dedinhos pra, né, aquela motricidade. A tia amor vai te dar esse garfinho, sabe? Tá. Vou te dar umas amostrinhas pra te provar, ver se tu gosta. Se tu curtir, tu pede pra mãe, tá? Tá. Eu anoto na ficha. Dei garfinhos. Porque senão depois eu não vou nem poder perguntar. E aí? Tá usando? Usando o quê? Fio. Sabe? Nem eu me lembro que eu dei os garfinhos. 6 meses depois, 3 meses depois, 4. 1 ano. E aí tu consegue fazer um gancho que é um relacionamento com o teu cliente. Exato. Pra ele saber que tu lembra dele, que tu lembra do caso dele. Isso é bem importante, tu chegar no consultório e aí o profissional olhar assim... vamos ver o que a gente fez, que agora eu já nem sei. Sabe? Isso não, horrível! É horrível.
tá? Isso enfraquece o teu relacionamento com o cliente. Então, as coisas parecem desassociadas, mas elas não são. Da mesma forma como eu sempre digo, olha, o dentista, o profissional da saúde que tem uma documentação, um termo de consentimento bonito, eu então, assim, ó, lá em casa tá todo mundo doutrinado. Vão fazer qualquer procedimento. A minha mãe me manda, minha filha, tu nem sabe, vim fazer um exame e tinha termo de consentimento. Aí eu digo, e me manda a foto, que eu quero ver o tamanho das letras, pra ver se é pra te ler mesmo. Ou é só uma engambelação, porque a lei exigiu pra te assinar. A maioria na verdade, às vezes tu teria até que ler com o paciente aquilo, Claro, né? E explicar claro. pra ele. E a gente fazia aquela forma só, tipo, pra se livrar de qualquer coisa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre E o direito já enxerga quando é isso. Mas a pior... Pois, Mônica, tu entrou na questão exata de uma ação judicial. Se tu me apresenta... Estamos discutindo um erro, ou negligência, seja qual for. Tu me apresenta um termo de consentimento com umas letrinhas miúdas, uma assinatura... Mas eu nem junto de um processo, porque isso é muito pior. É muito pior. É óbvio que isso comprova o distanciamento do teu relacionamento com o teu paciente, porque tu entregou um documento que tu forçou ele a assinar. Tipo, eu só vou fazer o procedimento, mas tu assina aqui. Exato. Tu tem que sentar, ler, explicar, olha, isso pode acontecer, é bem difícil, mananana. A orto também, tudo, como é que funciona. Ele tem que ser estudado junto, né? Junto, e assim, a questão da comunicação, ela afasta muito, porque a gente tá falando, são palavras difíceis. A gente não entende nada. Tu pode estar falando no mundo do profissional da saúde, toda aquela terminologia, ela é óbvia, ela é muito clara, mas o paciente, ele tá aqui do outro lado. Ele só resta para ele confiar. Então, tem que mudar a palavra que vai no termo de consentimento, ela não é terminologia técnica. Ela é o mais próximo daquilo que o paciente consegue entender. E aí, olha que sensacional quando tu trabalha com criança. Tu pode fazer um termo de consentimento que seja no mesmo termo, acompanhe a cognição do teu paciente. E isso, eu já ouvi falar, inclusive, que tem estudos que se a criança compreende melhor aquele procedimento, aquilo dali vai facilitar, porque ela vai fazer parte da escolha. A criança, ela tem que entrar pra dentro, não é só o pai e o dentista discutindo. Tu tá falando sobre o corpo da criança, que é claro que ela tem um responsável, mas assim, a gente também tem que respeitar a questão do corpo da criança, das vontades dela. Então, por que não fazer um termo de consentimento que acompanhe essa cognição da criança? Claro, exato. Sabe que eu fiz um outro podcast com a Letícia Boas, né? E ela trabalha aqui no Brasil e trabalha nos Estados Unidos. E nós vinha conversando sobre isso, né? Que antes de tu chamar o paciente, dá uma lida na ficha. Né? Vê o que tu fez na última consulta, vê o que tu te programou, vê que time ele é, vê qual é o hobby. Sabe que tu tá recebendo esse paciente, né? Uhum. E aí ela falou uma coisa muito bonita, que ela disse assim, Mônica, quando um paciente vem, né, nós estamos recebendo uma visita. Uhum. Né? Não é assim, é mais próximo, eu passo o próximo. Não é roleta de ônibus, né, que vai passando, né? Tu tá recebendo essa pessoa. E como é que tu recebe essa pessoa em casa? Tu vê se ela é vegetariana, tu vê se ela come aquele tipo de carne, se não come carne, se come massa, né? Tu quer receber bem. E o consultório tem que ser igual, né? Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, quando a gente fala com esse paciente, a gente tem que estar preparado para as coisas que ele gosta, para o tipo de pessoa que ele é e para o entendimento. Claro que, às vezes, a gente acaba usando termos até para mostrar a nossa propriedade, o nosso conhecimento, mas ele não pode estar tão longe que o paciente não entenda. Claro que não. Ele não pode ser tão, como tem aquele termo fulo, que tipo assim, Deus que me perdoe essa pessoa aqui, né? Mas ele tem que chegar no meio termo, né? Essa sensibilidade, né? De tu conseguir explicar, mostrar que tu tem conhecimento, mas que ao mesmo tempo ele não tem obrigação de saber, né? E que tu pode falar de uma maneira que ele consiga associar com o seu conhecimento. Isso é muito importante. Tem um caso que eu sempre conto nas minhas aulas de biodireito e responsabilidade civil, a partir de 2018, tá? Claro, essa noção de direito ao meu corpo, autodeterminação, desde o Código de Nuremberg, né? A gente foi institucionalizado e legalizado o direito ao corpo. Eu determino se eu até onde eu quero ir com procedimento de saúde. Eu não sou obrigada a ter que fazer um procedimento. É autodeterminação, eu determino sobre o meu corpo. E teve um caso que é muito interessante. Em 2018... foi um paciente que fez um procedimento, estava quase indo a óbito, tá? Era muito grave. E os pais assinaram um termo de responsabilidade de um procedimento, mas eles não falaram para ele
para eles exatamente qual era, para a família, para os responsáveis, quais eram os riscos daquele procedimento, né? Nem que ele era um procedimento experimental. Esse paciente, com esse procedimento, deu super certo. Ele reviveu das cinzas, era muito grave. Mas após todo esse procedimento, a família acabou descobrindo que era um procedimento de alto risco, que 1% dos pacientes sobreviviam àquele procedimento. O que foi que aconteceu? É um dos casos emblemáticos de ação por negligência informacional. Aí tu vai me perguntar, mas deu tudo certo no procedimento dele, o médico salvou a vida dele. E eu vou dizer, mas a família tinha que decidir se eles queriam correr o risco. Essa decisão da família, é essa decisão do paciente, e ela é do paciente, por melhor que seja a intenção do profissional da saúde. A autodeterminação significa que eu decido sobre o meu corpo. Embora sempre o profissional da saúde tenha esse âmbito de eu quero fazer tudo para salvar, eu quero fazer tudo para ficar o melhor. Mas a decisão não é do profissional da saúde. Ele tem que expor a situação, inclusive quando ele vai dizer, olha, eu vou dar o meu melhor. E aí o risco é esse, é 99% de chance que não dê certo e 1 que não dê. Mas isso tem que ficar claro, entende? Para todo mundo. Eu te entendo, porque assim, ó, em odontopediatria, a gente já trabalhou mais até, né? Com a questão de contenção física, né? Paciente, né? E antes a gente chamava de contenção física. Olha o que é uma mudança de palavra, como aquilo cai diferente. Hoje a gente chama de contenção protetora. Né? Já mudou. Por quê? Porque antes tu segurava a perninha, bracinho, quando tu segura, a criança já começa a gritar, né? Só que às vezes, por exemplo, uma criança que sofreu um trauma, né? Tá com uma fístula, tá com edema, a criança tem 1 ano e meio, tu não pode deixar aquele foco infeccioso e tu tem que tratar. Ok. Vai ter que fazer contenção, né? E no que tu segurou, ela já começa a chorar, não precisa, né? Já se assusta, porque já se deu conta. Ok. As mães ficavam, tu tá apertando, tá segurando, tá... Mas essa criança não vai consentir. Então, quando tu diz, mãe, isso aqui não é mais uma contenção física, como a gente dizia, é uma estabilização protetora. Por quê? Porque a gente trabalha com instrumentos cortantes, né? Então, eu tô lá tentando tratar o canal, a criança se mexe e eu faço uma cicatriz no rosto, ou furo, né? A gente trabalha. Então, quando tu explica isso para a mãe, ela vai para outro patamar. Ela segura bem e deixa a criança chorar, mas ela tá feliz que ela tá protegida, a criança. Uhum. Vai outro olhar, sabe? E daí tu diz, mãe, eu sei que é muito desagradável, a criança começa a chorar, mas eu não quero que segure minha filha. Não, mas é que hoje, tu tá entendendo que a gente trabalha com esses instrumentos, sabe? E pode correr um risco maior, é para proteger ela desse machucar. Então tá, então segura firme, entendeu? Então, isso é aquele tempinho a mais que tu conversa, que tu explica, porque é tudo novo. E o que é óbvio pra gente, não é pro paciente, exatamente, né? Isso. É a partir da premissa do que, mas isso é óbvio. Óbvio pra quem? E assim, o óbvio tem que ser desenhado. Em muitos relacionamentos da nossa vida, nos relacionamentos com os sócios, nos relacionamentos com os funcionários da clínica, nos relacionamentos com os contratos que tu vai firmar, da remoção do lixo, da compra do material, principalmente dos teus funcionários e dos teus pacientes. É verdade. Me diz outra coisa, assim, ó, quais são os desafios legais hoje, assim, tu sabe que a odontologia foi para uma questão muito estética, de harmonização facial. A gente até não trabalha com essa questão mais facial, tá? A gente trabalha muito com a questão, assim, oral, tá? Mas quais são os desafios legais, né, enfrentados pelos profissionais que estão indo para essa área da odontologia estética, sabe? Que é muito de resultado e um resultado mais aparente, né? Porque óbvio que o dente, quando a gente faz, ele tem um resultado, né? Mas ele não é tão visual, por exemplo, às vezes é dor, às vezes é um incômodo, né? A harmonização facial, a gente tem uma questão muito mais aparente de resultado. Então, quais são os desafios legais que esse profissional está enfrentando? Assim, bem importante essa questão, principalmente porque nos profissionais da saúde existe muito a discussão de ser uma responsabilidade de meio ou uma responsabilidade de resultado. Dentro da odonto, é muito difícil separar
isso. Por quê? Não adianta um dente muito saudável e feio e nem um dente feio, mas pouco saudável. Então, as coisas elas estão muito atreladas. Então, para o judiciário, ficou difícil colocar essa situação de separar responsabilidade de meio ou de resultado. A responsabilidade de profissionais liberais, em geral, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é uma responsabilidade de meio. Vai ter responsabilidade de resultado quem trabalha com estética. Mas o dentista, ele tá sempre trabalhando com estética. Sempre. Mesmo que lá na atividade fim, o objetivo dele não seja o estético, mas ele não pode acabar com a estética também, né? Mesmo quando ele tá trabalhando. Então, isso pro judiciário ficou difícil. E o dentista, ele não consegue fazer essa separação que para outros profissionais. Quem tá trabalhando com a questão estética, teve em 2019 a alteração uma normativa que permite a questão do marketing, né, na publicidade dos dentistas, tá? O que ficou permitido? Fazer o que eles não chamam disso, eles chamam de diagnóstico e resultado, tá? Que é o antes e depois. O que é muito importante do dentista saber? Primeiro, jamais publicar algum paciente sem autorização. É obrigatório pelo código, e aí é da minha opinião, tá? É de muito mau gosto um profissional da saúde publicar sem autorização qualquer coisa de um paciente. Sempre tem que vir aquilo autorizado com expresso, assinado, principalmente para quem, qual rede social eu vou postar, vai me colocar vai tapar meus olhos para não me reconhecerem, porque o sigilo é um dos princípios que o dentista tem que seguir. Todo atendimento é sigiloso. Então, eu posso estar fazendo muitas coisas, tu pode até fazer, guardar no prontuário o diagnóstico e o resultado, para fins científicos, pode aproveitar, mas assim, ó, eu não quero que ninguém saiba isso aqui que eu estou fazendo. E é direito do paciente. E ponto, acabou. Então, mesmo que esteja liberado fazer publicação de fotos de diagnóstico e resultado, não é tudo liberado. Principalmente o durante. E aí, de novo, uma opinião da Márcia, sim. Gente, ainda que profissionais da saúde estejam muito acostumados a ver sangue, a gente não gosta, não. Não pega bem, ninguém quer ver. Ninguém quer ver sangue espalhado por aí. Parem de filmar procedimento e postar no Instagram. Além de tu estar contrariando o código de ética, é horrível, gente. Ninguém quer saber. Vocês estão espantando a clientela. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, ficou liberado, mas vamos segurar a onda, porque não pode tudo. Uma coisa que eu vejo muito, toda vez que eu vejo, me arrepia, principalmente quando é dentista fazendo, é o Botox Day, é alguma promoção de botox, de harmonização facial. Isso tudo tá proibido para o profissional da odonto e vai seguir. Muito pouco provável que uma coisa que tem um cunho tão mercantil seja permitido para um profissional da saúde. A gente tem que cuidar muito, e eu acho que falhar nessas coisas pega mal. O conselho fiscaliza, sim. Quando faz a notificação, faz toda aquela avaliação, ela também é sigilosa. Então, o teu coleguinha, ele não vai contar que ele está sendo avaliado, tá ali com um conselho atrás dele, ele vai contar só das ganhadas, ele não vai contar das perdidas. Então, eu acho que nem pega bem, sinceramente. Eu acho que o paciente, ele não quer isso. Bem, muito bem. Deixa eu falar, assim, agora, aproveitando que tu falou do paciente, né? Ok, nós temos diversos deveres, né? Que é ter todo esse conhecimento, técnica, se organizar. Ok. Quais são, né, para os nossos tratamentos terem resultado, para o nosso esforço, para o nosso trabalho ter resultado? Eu te pergunto, os pacientes também têm os deveres deles? Os pacientes também têm alguma responsabilidade? Total. Acho que a gente já comentou isso antes, né, da responsabilidade dos pacientes e dele participar desse tratamento, né, de duas formas. Sempre ter uma boa comunicação para esse paciente, porque ele tem tantos deveres quanto o profissional da saúde, principalmente na odonto. E deixar claro, aproveitar que a gente tem essa documentação, para listar bem quais são os procedimentos que ele não pode fazer, qual a medicação que ele tem que fazer, qual o exame que ele tem que fazer, para na hora de ter alguma reclamação,
ficar apontado que aquilo dali foi uma situação que o próprio paciente sabia do risco, que ele faltou em fazer. E a gente sabe que isso acontece muito na prática. Claro. Né? Então, sim, deixar bastante claro e aproveitar que tu vai ter uma documentação para fazer isso. E para quem trabalha com criança, também para explicar para a criança que cada um faz a sua parte e que juntos conseguem chegar numa conclusão. Sim, juntos a criança, o dentista e a mãe. E a família. E a família, não é fácil. Marcinha, eu não tenho como te agradecer a tua disposição de vir. É um assunto complexo, delicado, difícil, porque, na verdade, eu vim trabalhando numa odontologia. Hoje tem uma nova odontologia, né? Eu tenho vários conhecidos, assim, que estão começando, me dizem, mas Tia Moa, tu já tem paciente, né? Eu tenho pacientes meus que são dentistas agora. Ai, que horror, né? Mas, enfim, E ele disse, Tia Moa, como é que tu faz para captar, né? Então, assim, hoje eu preciso chamar pela rede social e tá tudo bem, né? Mas ter o cuidado, né? Ter o cuidado de como fazer, de como se expor, de como colocar, nesse sentido, né? E aí o que eu te pergunto é toda essa organização, assim, né, que esse dentista novo precisa, ela já pode começar sendo feita de uma maneira correta, porque a gente não trabalhava dessa maneira, é mais difícil para nós, né? Mas a gente também quer entrar nessa nova odontologia, né? Então, entender tudo isso não é fácil. É complexo, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? É um ponto nevrálgico, sabe? É um ponto dolorido. E mais para as pessoas que já estão um tempo aqui de pai, sabe? Não vamos procurar sarna para se coçar. Não é sarna para se coçar. Vamos tentar se organizar. Vamos tentar do que a gente tem fazer coisas, né, que fiquem o mais adequados para esta época. Eu, por exemplo, não tenho digitalizado. Ok, entendeu? Tá bem, Mônica, quer continuar com as tuas fichas, não quer digitalizar, não tem problema. Mas te organiza assim, faz isso, tu pode ter outros. Melhorar o que tu já vinha fazendo. Então, assim, a gente não precisa chegar no 100% perfeito, mas a gente tem que fazer um feito, né? Melhorar os nossos processos. Ir caminhando para o 100%. Né? Então, é difícil, é nevrálgico esse assunto, é complexo, porque a gente começa a ver, isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não faço, mas é porque tu vinha de uma odontologia diferente. Eu me lembro que Deus que me perdoe, tu não podia postar nada. Né? Não, mudou, fotos, né? Hoje as pessoas estão postando tudo, mas até onde pode, né? Então, a gente ainda não consegue postar certas coisas, porque não podia. O outro, em compensação, já está postando até o que não deve, né? E tu chegar nesse meio termo, né? É complexo. O que eu acho? Não dá pra gente ficar influenciado pelo coleguinha que tu sabe que tá fazendo coisa errada. E eu realmente acho que não pega bem. E ele... Muitas vezes é o que a gente chama de a capacidade que o teu cliente vai ter de ter risco, né? Eu trabalho com consultivo. A gente explica, a gente avisa, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui vocês vão se incomodar com o conselho. Mas ele quer fazer, bom, faça. Mas eu acho que pro cliente, hoje, ele sabe que aquilo dali não pode. Eu acho que não pega bem esteticamente pro teu marketing, não pega bem. E aí tem uma coisa que não é sobre foto, sobre publicação, que a gente tem que cuidar, que é a questão da expectativa que tu vai criar no teu paciente de chegar a um determinado resultado. Isso tudo vai vinculando. Se ele não chega naquele resultado, se ele não vira Gisele Bündchen fazendo uma harmonização facial, ele vai te perguntar, mas não era isso aqui? No teu folheto, tô com uma cara diferente, por que eu não tô assim? Sabe? Então... Tu vai te amaranhando um pouco mais, sabe? Não tem necessidade de tu fazer isso. E aí, como tu disse, trabalhar com segurança, trabalhar com tranquilidade. Por que se arriscar dessa forma, sabe? Eu não vejo por quê. E com verdade, né? Que nem... Eu tenho muito paciente agora, termina orto, eu já sei que a primeira pergunta que ele vai me fazer, Tia Mo, eu posso fazer branqueamento? É a primeira pergunta. Eu já fico assim, eu nem falo nada, só fico assim, e tu gostou do teu sorriso? Tirou? Eu falei, E eu já tô assim, esperando, né? E vem. E daí, Tia Mo, eu quero fazer branqueamento. Não, amor, não tem branqueamento. É clareamento. Já começa por aí, sabe? Porque a pessoa já tem a sensação que o dente vai ficar branco. Não, meu amor, ele não vai ficar branco, ele vai clarear. Se teu dente é rosa, vai ficar rosinha, claro. É verde, vai ficar verde clarinho. Se é azul, né? Porque
Ai, Mônica, mas tu não tá vendendo, né? Tu tem que dizer, não, vai ficar maravilhoso, teu dente vai ficar bem branco. Ai, aí vai aparecer a tua ortodontia, que tudo é... Eu acho tudo isso. Eu acho que vai aparecer, eu acho que vai ficar bonito, eu acho... Mas eu tenho que diminuir a expectativa e explicar para ele. Porque hoje, inclusive, o branqueamento que ele está vendo não é branqueamento, são lentes. Porque ele vai fazer este clareamento e vai me dizer, te amor, só que eu queria que ficasse bem mais claro. Ele fala branco. Mas mais claro tu quer, mais branco. Amor, não vai chegar naquilo. Ah, mas aquele ali tá assim. Mas aquele ali não é clareamento, meu amor. Aí ele vai abrir o Instagram. Não, é esse aqui que eu quero, ó. É desse aqui que eu só quero. que aquilo não é clareamento, não é branco. Então, até isso que a gente vinha falando da comunicação, como é importante a pessoa saber que nós estamos falando a mesma coisa. Porque ele quer aquilo lá. E eu tenho que explicar que aquilo lá, amor, pode ser lindo, tu pode gostar, mas aquilo ali é lente, né? E tá tudo bem, né? Mas tu falar a verdade, né? E aí, depois que tu explicou tudo isso, né, a pessoa vai entender, olha, teu dente não vai ficar branco. Teu dente vai ficar claro. Da cor que ele é, claro, né? E tá tudo bem. Ah, então tá. E aí, assim, às vezes isso pode acontecer com muitos profissionais de não querer frustrar o teu paciente. Porque tu não quer dizer não pra ele, né? Porque tu sabe que vai fazer um clareamento e vai ficar bom também. Não quer dizer, mas assim, tem aquele medo de frustrar o paciente. Eu entendo isso, que tu não quer tirar... Tu quer fazer o procedimento porque aquilo dali vai ficar bom. Mas tu não quer também dizer pra ele assim, tá, que não é tudo isso daí. Não, e ele é maravilhoso, tá? Eu amo clareamento, tá? Mas o que eu quero é que ele entenda que não é o que ele tá enxergando lá, né? E por que às vezes a gente não fala? Porque se tu tirar, não é aquilo ali, vai ficar menos, daqui a pouco tu não vai fechar, né? E o dentista tem que entender que ele é empreendedor, que ele tem que fazer gestão, mas ele não pode vender a qualquer custo. Exato. O paciente tem que saber, mas ele queria fazer clareamento, no final ele não fez porque tu disse que não ia ficar tão branco. Pô, mas não ia ficar mesmo. Aquilo ali que ele esperava não ia ficar, então ele que não faz. Ou eu posso dizer para ele, olha, tu quer fazer, eu posso chegar nisso aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do que o dente responde. Mas a verdade... Só que por que às vezes a gente não fala? Né? Ele não vai fechar. Ele querendo fazer o clareamento. Não, eu prefiro que não faça. Né? Porque ele não vai ficar satisfeito. Eu vou ter vendido, mas ele não vai ficar satisfeito e eu vou ficar com aquela cara assim de insatisfeita também. Então, é nisso, né? É nisso que tu fala, né? É nisso que dói, exato. É ali que tem a incomodação, sabe? É de tu tá assim nessa... afobação de não, vamos fazer. Não, vamos fazer. É maravilhoso, melhora muito. Mas não é aquilo ali, tá? Ah, então não vou querer. Não tem problema. Mas é aquilo ali. Não é aquilo, é isso. Né? Então, Márcia, eu queria te agradecer, porque é maravilhoso a gente poder falar a verdade, sabe? A vida como ela realmente é. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que tentar todo dia acordar e fazer uma coisinha mais certa, melhor, aprender o que é bom, o que não é, o que eu posso melhorar. Mas eu fazia... Não tem problema, né? Tu vem caminhando nisso aqui, mas se isso aqui, a partir de amanhã, tu já pode ir ajustando, melhor, né? Que eu acho que é isso, né? Isso é a coisa da vida, né? Tu todo dia tentar fazer um pouquinho melhor, crescer, amadurecer, melhorar, né, o teu trabalho, as coisas que tu te propôs a fazer. Se tu já é um profissional que já tá há 30 anos, pensa que sensacional tu poder colocar para os pacientes que tu já tem experiência de 30 anos, né? E mudar um pouco a tua história, não dizer que tu já é um dentista que é antigo, que trabalha... Não, experiência. Pensa quantos pacientes. Então tem que dar uma giradinha de chave também para tentar se adequar. E para quem é novo, para quem está vindo e já pode começar com um documento bonito, já entendendo e graças a ti, né, ter essa oportunidade de ouvir quem já trabalha há bastante tempo para saber o que vai enfrentar, né? Porque são pacientes e, como eu disse, é tudo muito dinâmico. Daqui a um ano a gente pode fazer esse mesmo podcast e eu trazer casos completamente diferentes, casos de publicidade, porque vai mudar. Entendeu? E o consultório, ele é vivo o tempo inteiro. Claro, e por isso que é maravilhoso a gente estar sempre conversando e trocando ideia, né? Exatamente. E por isso que a gente está aqui e estou muito feliz. Vamos organizar o nosso próximo, né? Porque eu acho que assim tem muita coisa para falar, assim, fazer um tópico mais definido, especificar bem aquilo, ensinar para onde que a gente pode ir, sabe? Porque eu também quero aprender. Obrigada, tô te esperando. Muito obrigada mesmo.